Esse é o programa Palavra Amiga, um programa da capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estamos de volta, mais uma vez estou aqui em sua casa para compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. No programa de hoje nós vamos falar que o caminho do arrependimento é um caminho de atitude. Você tem que sair de onde está e voltar para onde estava. Fique conosco que eu volto já já. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e hoje nós vamos falar sobre o caminho do arrependimento, um caminho de atitude, de decisão. O texto diz, levantando-se foi para a casa de seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas capítulo 15, versículo 20. Perceba que aquele filho tomou uma atitude, ele reconheceu o amor do pai, ele reconheceu o seu pecado, mas agora ele decide voltar. E o texto diz que ele, levantando-se de onde estava, ele voltou para a casa de seu pai. Ele estava numa terra distante, ele tinha se afastado muito de seu pai, de sua família, de sua casa, dos valores éticos, morais, religiosos. Ele estava no fundo do poço. Mas agora ele sai do fundo do poço, ele começa a subir, ele começa a voltar para a casa de seu pai. Não adianta eu reconhecer que o meu pai é bom. Não adianta eu reconhecer que eu sou pecador e continuar no pecado. É preciso sair de onde estamos. Arrependimento verdadeiro é atitude. É preciso sair de onde está e voltar para onde nós estávamos, para o nosso local de origem, voltar para a casa de nosso pai. Na Bíblia a gente encontra duas histórias, uma delas fala de Judas. Judas pecou contra Jesus, ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois que ele vendeu Jesus, ele reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, reconheceu o quanto Jesus foi bom para com ele. Só que ao invés de ele voltar-se arrependido, a Bíblia diz que ele se foi e se enforcou-se. Uma outra pessoa foi Pedro. Pedro negou a Jesus, cometeu um pecado grave. E quando ele teve consciência disso, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Dias depois, Jesus se encontrou com ele e disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, eu gosto um pouquinho de você. E Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Jesus, eu gosto um pouquinho de você. E então Jesus disse para Pedro, Pedro, você gosta pelo menos um pouquinho de mim? E Pedro chorou. E Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto só um pouquinho de você. E Jesus disse, mesmo assim, Pedro, volte, apacente as minhas ovelhas. E Pedro voltou. Judas foi e enforcou-se. Pedro levantou-se e voltou-se para o Senhor e tornou-se um grande apóstolo, um grande líder. No caminho do arrependimento não basta reconhecer que Deus é bom. No caminho do arrependimento não basta reconhecer que eu sou pecador e miserável. No caminho do arrependimento é preciso se levantar de onde está e voltar para a casa de nosso Pai. Sujo, rasgado, maltrapilho, fétido. Mas Jesus Cristo diz, vinde a mim, venha a mim, eu alivio você, eu tiro o fardo, eu tiro o peso. Quando a gente vai até Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida. E esse é o desejo do nosso coração para você. Essa é a mensagem do nosso programa para você, que você trilhe o caminho do arrependimento. Volte-se para o Senhor, confesse os seus pecados e Deus lhe dará uma nova vida, uma vida cheia da sua graça, uma vida cheia do seu amor. Fique conosco até um próximo programa. E se quiser, escreva para nós. E-mail é palavraamiga@mackenzie.br. Até um próximo programa, se Deus quiser.